Boa noite a você que está chegando no seu lar hoje. Paz do Senhor para os irmãos em Cristo Jesus. Estamos mais uma vez, mais um programa Despertar de uma Nação. Trazemos uma palavra ao qual o Senhor tem colocado ao nosso coração para compartilhar com aqueles que estão aí nos seus lares, talvez aflitos, talvez precisando de algo especial da parte de Deus. Então nós vamos iniciar em nome de Jesus, pedindo para que Deus venha já, Deus e já, sendo direcionado a palavra, aquilo que você precisa ouvir nessa noite e nessa oportunidade. Então a gente vai, Deus e já, começando com uma oração. Você que está em casa, peço que você nos ajude em oração também para que essa obra possa cada vez mais crescer. Então a gente vai orar ao Senhor, agradecer porque até aqui Ele tem nos ajudado. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, pelos livramentos, Senhor, obrigado pelo aquilo que o Senhor tem nos alcançado a cada dia, a cada manhã, Senhor. Obrigado, Senhor, pelas aquelas coisas, Senhor, que muitas vezes a gente não consegue enxergar, mas é o Senhor que está nos alcançando. Peço, Senhor, nessa hora, neste momento, para aquelas pessoas, Senhor, que vão ouvir, Senhor, esse vídeo, Senhor, que talvez, Senhor, esteja com algum tipo de problema, alguma dificuldade. Eu creio num Deus que tudo pode, num Deus maravilhoso, um Deus que pode fazer aquilo que é impossível para o homem, Senhor. Nessa hora, neste momento, Senhor, Deus, já te entregamos, Senhor, essa direção, Senhor, para que o Senhor venha, papai, fazer aquilo que o Senhor quer sobre a vida de cada um de nós, Jesus. Nessa hora, neste momento, nessa ocasião, Senhor, começa a trabalhar, Senhor amado, nos corações das pessoas, a fim que elas consigam entender o propósito da mensagem a qual o Senhor, papai, irá transmitir nessa noite, Senhor. Porque nós sabemos que aqui apenas somos servos, ao qual estamos aqui para ser instrumentos usados em Tuas mãos, Pai. Deus, já te agradecemos, Senhor. Toma conta, Senhor, toma direção, Senhor, em nome de Jesus. Faça o Teu querer e Tua vontade. Amém. Aleluia. Nessa hora vou pedir para o meu irmão, que estará aqui passando e lendo uma palavra que se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, ao qual o Senhor tem colocado fortemente ao nosso coração, a fim de transmitir algo forte da parte de Deus. Amém. Está escrito assim: mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. É verdade, este texto ao qual o apóstolo Paulo ali está relatando, está falando, este texto cujo foi escrito entre 56 depois de Cristo, esse texto ao qual Paulo, quando ele escreve, ele está direcionando para uma igreja chamada Corinto, uma igreja cujo está ali localizada na antiga Grécia, ao qual estava ali focada onde era uma metrópole, uma igreja ao qual era muito rica por ser metrópole, uma igreja que estava arrodeada de pessoas, mas uma igreja ao qual havia muitos problemas e muitas dificuldades ali dentro dela inserido. E nessa noite você vai conseguir entender aquilo ao qual Paulo está sendo direcionado a falar acerca da palavra de Deus para aquele povo ao qual estava ali. O tema dessa mensagem, ao qual o Senhor colocou no meu coração nessa hora, neste momento, é conquistando territórios perdidos. Ou seja, você que está aí na sua casa, talvez não sinta mais o Espírito Santo de Deus. Hoje é a oportunidade de você entender por que você não sente mais a presença de Deus na sua vida. Foi porque esse território ao qual o Espírito Santo estava agindo, o inimigo começou a se apossar e cada vez fez com que você se afastasse do Espírito Santo de Deus e se afastasse das coisas de Deus. Então fez com que você ficasse zerada da parte de Deus. Então é por isso que você não se sente mais como você se sentia quando você entrava dentro da igreja, quando você dava os primeiros passos, quando você estava ali focada naquilo que Deus tinha direcionado para a sua vida. Então neste momento eu passo a falar desse texto, ao qual
você preste atenção, para que você possa entender aquilo que o apóstolo Paulo estava direcionando a essa igreja, chamada Corinto. Mas, o que eu posso falar acerca dessa igreja? Era uma igreja muito rica, uma igreja ao qual estava numa metrópole, ou seja, era uma capital, era ali, estava focado, estava tudo centralizado naquele foco. Era uma igreja que tinha muitos membros, mas era uma igreja que tinha muitos problemas. Vou citar alguns deles. A igreja estava vivendo com um espírito carnal. Por que espírito carnal? Porque ali dentro havia bastante problemas, sendo eles problema com o espírito de divisão da igreja. Ali dentro daquela igreja havia-se 4 tipos de pessoas ao qual eles estavam servindo, ao qual eles acreditavam que se eles servissem, iria fazer algo extraordinário na vida deles, mas eram apenas homens. Mas daí chega o apóstolo Paulo, chega este rapaz, ao qual está ali direcionando a palavra de Deus, ao qual esse tema desse livro é Problemas da Igreja e Suas Soluções. E aí dentro disso está inserido, sabe o que? Está inserido o membro da pessoa. Por quê? Porque era onde fazia com que as pessoas errassem. O primeiro, o mental. Por quê? Porque foi onde causou as divisões dentro da igreja. E a igreja estava dividida. Aí chega o apóstolo Paulo na carta e diz quem tinha sido batizado. Porque quem foi batizado em nome de Jesus ali naquele texto ao qual estava inserido ali, tinha sido somente o Paulo que tinha batizado apenas algumas pessoas. E ele até explica o nome delas. Mas dentro dessa igreja estava um contexto ao qual o espírito mundano conseguiu dilacerar. Ele entrou dentro da igreja devagarinho, como muitas das vezes hoje acontece. O Espírito Santo quer trabalhar na sua vida e você muitas das vezes acaba não deixando ele trabalhar na sua vida. Por quê? Diversas formas. Temos as redes sociais, temos a televisão, temos rádios. A gente acabou se focando em muitas coisas em volta da gente, focada somente do nosso interesse. E acabamos se esquecendo que existe um Deus no céu, um Deus ao qual está aqui olhando para você nessa hora. Está vendo que você está cheio de problemas, cheio de dificuldade, mas é Ele que está de braços abertos esperando o seu clamor, esperando você se dobrar diante dEle, para que Ele possa responder a resposta ao qual há muito tempo você está querendo falar com Ele, mas você não tem coragem. Hoje é uma oportunidade de conquistar esse território ao qual está perdido. Dentro dessa igreja havia tolerância de pecado, tipo incesto. Havia também imoralidade sexual, ação judicial entre cristãos, ou seja, ação judicial se dava-se assim. Havia o casamento, e quando o irmão não queria mais a irmã, ele simplesmente ia lá, botava a carta e expulsava a irmã, não queria mais nada. E Deus sempre foi contra acerca disso daí. Deus nunca foi a favor, porque Deus ele instituiu a família. Deus ele fez com que o homem e a mulher ali em Gênesis, na obra da criação, Deus disse que o homem não ficaria só, que ele faria uma adjuntora, alguém para ajudar, alguém para arraizar as coisas na terra. Ou seja, Deus não pôs o homem só, Deus pôs uma mulher, porque Deus sabia que o homem e a mulher junto, os dois se completam e assim se faz uma grande obra. E nesse texto, ao qual vai relatar mais as ideias ao qual a respeito do que está se relatando todos os textos dentro do livro de Corinto, fala das ideias humanistas a respeito da verdade apostólica. Ou seja, muitas das vezes ali dentro, os judeus que estavam ali, o que eles faziam? Eles pegavam e eles criavam regras, eles criavam fórmulas para assim pegar o gentil e inserir de uma forma errada, da forma que eles queriam. E Deus não tem pacto com isso. Deus tem pacto com a verdade.
Deus tem pacto com aquilo que está instituído, que é a palavra de Deus, que é o Espírito Santo agindo através da regeneração. Mas aonde vai chegar este assunto? Agora nós vamos ler 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 12 e 13. Vai nos dizer assim: Deus seja louvado. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu sou de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Grande Deus. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fosse vós batizado em nome de Paulo? Aí, o que está acontecendo hoje, no século 21, ao qual estamos vivendo, uma igreja subdividida, uma igreja ao qual hoje se está ligada a status, é uma igreja que se esqueceu da raiz, é uma igreja que se esqueceu do Pentecoste, uma igreja que muitas das vezes estava focada nas coisas de Deus, mas nesse último tempo estão focados no quê? Nas coisas pandêmicas, nas coisas do mundo. Ninguém quer morrer, é verdade, ninguém quer, mas está todo mundo se esquecendo que existe o autor da vida chamado Jesus Cristo, e é Ele que pode curar, é Ele quem pode fazer as coisas extraordinárias na sua vida, se você deixar. Mas isso é uma mudança dentro de você. É uma mudança que parte quando você toma uma decisão. E essa decisão é tomada, aí Deus começa a trabalhar na sua vida, porque a sua vida não vai ser mais a mesma. Eu tenho certeza que algo extraordinário vai acontecer se você deixar nessa noite Ele agir. Mas se você não deixar, amanhã você vai entender que a oportunidade de hoje não é para amanhã, é para hoje. A de amanhã é de amanhã. Então nessa hora, neste momento, reflita, pense. Você, irmão, que talvez esteja desviado, você, irmão, que talvez esteja caído na fé, você que se diz: eu não sinto a presença de Deus mais, eis que existe um território ao qual nós possamos alcançar nessa noite. E esse território só é alcançado com uma coisa: é a cruz do Calvário. Se a gente não se dobrar diante da cruz, se a gente não se dobrar diante do Todo-Poderoso nessa noite, nada vai acontecer. Se a gente não pedir, não clamar pelo Espírito Santo, Ele não vai chegar na nossa vida. Não vai ter como a gente achar uma solução para os nossos problemas. Então nessa hora, neste momento, você que está aí, que ainda não aceitou a Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, hoje também é uma oportunidade para você ser alcançado, para você entender isso que eu já entendi. Por isso eu estou aqui falando. Eu não venho falar de algo que eu não experimentei, porque eu não posso falar daquilo que eu não sei. Mas uma coisa eu te explico nessa noite: Jesus mudou a minha vida, Ele mudou o meu caráter, a minha pessoa, e eu tenho certeza que Ele vai mudar a sua se você deixar. Essa noite é a noite da gente conquistar essa terra que se perdeu, essa terra que está guardada. Nessa oportunidade, você que está aí, chegou agora do seu lar, talvez esteja cansado, ou talvez até mesmo houve grande conflito no serviço, ou talvez não deu nada certo no dia de hoje. Mas Jesus te deu uma oportunidade de conquistar esse território nessa noite. Mas como eu vou conquistar esse território? É muito simples. Para você que não aceitou Jesus nessa hora, aceite Jesus como único e suficiente Salvador. Deixe Ele entrar na sua casa, na sua família, no seu trabalho, no seu lar, que eu tenho certeza que Ele vai transformar a sua vida. Esse é apenas um passo. E o que mais eu devo fazer? Uma das coisas que a gente faz muitas das vezes é a confissão. Mas quando nós vamos na igreja, nós aceitamos Jesus na igreja. Mas existe uma confissão entre você e o próprio Deus. Porque é a hora que você se arrepende, que é a hora que você começa a conversar com o Senhor e reconhecer que você é falho, que você errou, mas que existe Jesus no céu que pode perdoar, Ele que pode resolver o teu problema. Então nessa hora, neste momento, você que está aí,
talvez chorando, triste, talvez até mesmo sendo rejeitado pelas pessoas, porque a sociedade em si, ela é assim. A gente tem que lidar com a sociedade desse jeito, mas existe um Deus que resolveu apostar na sua vida nessa noite. Ele é o maior investidor, Ele é a pessoa ao qual está maior interessado na sua vida nessa hora. Neste momento, Ele não quer saber do que você fez de errado. Ele quer saber a partir de agora, a partir de hoje, o que pode ser modificado se você permitir que Ele possa entrar na sua vida. E você que talvez é o filho pródigo, você que se encontra perdido, você que muitas das vezes pensou em voltar para a casa do Senhor e se encontra com dificuldade porque sempre tem um irmão mais velho, sempre tem aquele irmão que vai te acusar, pô, tu errou e agora tu volta para a igreja de novo. Uma coisa eu vou te dizer nessa noite em nome de Jesus: olha apenas para a cruz de Cristo, porque foi Ele que pagou um alto preço pela tua vida. E nessa hora é Jesus que está olhando para o teu coração. Ele sabe o que tem aqui dentro. Ele sabe das lágrimas. Ele sabe de muitas vezes fome que você tem passado. Ele sabe das privações, das dificuldades, das lutas ao qual você tem enfrentado. Mas Ele sabe também que no momento que você se render diante dele, isso tudo acaba. Porque Ele começa a reger a sua vida de uma forma diferente. Mas é você que vai fazer com que isso venha a ser modificado. Nessa hora, nesse instante, você que está aí, talvez, pensando em desistir da fé. Porque a gente sabe que muitas das vezes, dentro da igreja, lidar com pessoas é algo difícil. E a igreja de Corinto estava vivendo essa adversidade dentro da igreja. Porque existe uma dificuldade entre relacionar o homem com o homem e a mulher com a mulher, porque muitas das vezes a gente não consegue ter uma mesma ideia, o mesmo pensamento. Existe um conflito entre pessoas mental muitas das vezes, e às vezes nós acabamos falando coisas ao qual venha magoar o nosso irmão, ao qual venha muitas das vezes deixar ele triste, ao ponto dele pegar e cair na fé. Mas o Senhor dessa noite está aqui para que você possa entender uma coisa: que se você pedir perdão para o teu irmão, você que errou, porque uma das coisas é saber dar o perdão, e outra das coisas é saber receber o perdão, porque muitas das vezes é difícil isso acontecer na vida das pessoas. Mas se você não conseguir perdoar o seu irmão, a sua irmã que está aqui em vista, como você vai conseguir o perdão de Jesus Cristo, ao qual está no céu? A gente só consegue crer apenas pela fé. Então nessa hora, neste momento, essa reflexão, este momento ao qual estamos aqui, dividindo esse tempinho com vocês, que nós possamos assim vivermos mais unidos, numa unidade com Cristo, ao qual possamos também sermos cheios do Espírito Santo de Deus, ao qual saímos, como na última live, ao qual a gente acabou de falar um tempo atrás, agora domingo, que o crente tem que ser um crente de expectativa, um crente ao qual sai de casa sabendo de uma coisa: a vitória já chegou. Porque quem está lá na frente não é o pastor, quem está lá na frente não é a igreja, quem está na frente é algo maior, é Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz. Então Ele sabe do teu problema. É a gente que precisa nessa hora, neste momento, partir de dentro para fora essa mudança. A gente precisa buscar, a gente precisa jejuar, a gente precisa ter a certeza, ter a convicção de que se Jesus vier agora, neste momento, a gente vai para o céu. Porque uma das coisas eu tenho convicção é que se a gente ficar aqui não vai ser algo muito bom, porque iremos passar privações ainda maiores, como a grande tribulação, porque o arrebatamento da igreja logo pode acontecer. E você que está aí, você que está inserido dentro da igreja, você ministro de Deus, você profeta de Deus, você que está aí, será que você está vivendo de acordo com aquilo que Deus quer que você viva? Será que realmente você tem feito aquilo que Deus tem colocado no seu coração? Porque nós vivemos um século ao qual estamos vivendo uma mornidão tão grande, ao qual nem o crente quer mais sair com expectativa de Deus.
Muitos crentes, muitas vezes, acaba acontecendo que eles acabam se guerreando até mesmo antes de entrar dentro da igreja. E como vamos conservar essa unidade se Cristo não for o nosso alvo, se Cristo não for o nosso centro? Então, neste momento, nessa hora, você que está aí, vendo apenas um jovem, que está trabalhando em cima disso para que você possa entender que Jesus ainda salva, Jesus cura, Ele batiza com o Espírito Santo, e breve Ele voltará a buscar uma igreja remida e zelosa de boas obras. Como posso eu chegar aqui nesta hora e falar para você que está aí, talvez aflito e triste, ou até mesmo você, ministro de Deus, que nesses últimos anos até o inimigo tem afrontado você diretamente e você tem aguentado firme? Porque a gente sabe que a luta é grande, porque Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mas se Jesus conseguiu vencer, e nós estamos aqui porque Ele conseguiu, como nós, que somos filhos dEle, não vamos conseguir? Tire isso da cabeça de você. Comece a focar mais em Cristo. Comece a focar mais na obra de Deus. Comece a compartilhar o amor de Cristo com os teus irmãos. Comece a perdoar. Chegue hoje na sua casa. Fale com o seu pai, fale com a sua mãe. Porque muitas vezes existe um diálogo entre o filho e o pai, às vezes não existe. E é isso que tem acontecido no século 21. O inimigo, ele tem conseguido conquistar esse território ao qual pertencia ao próprio Deus. E nós que estamos aqui nessa hora, que precisamos da presença do Senhor, nessa noite é uma noite de oportunidade. Você que está aí vendo a live, sabe de quanto a gente precisa se preparar para chegar aqui e falar acerca de Deus para a tua vida. Talvez você chegou no seu lar, até mesmo você gerou alguma dúvida, alguma pergunta acerca desse livro ao qual a gente falou aqui. Nós deixamos aí bem claro, se você quiser fazer perguntas, a gente está aberto para perguntas, porque estamos aqui numa unidade de Cristo, porque somos unidos numa única coisa, na cruz de Jesus. Então, neste momento, nessa hora, você que está aí e quer aceitar Jesus, essa é a oportunidade. Você que está de férias, mas quer voltar para casa, a porta está aberta. A porta dos céus está aberta para o nome de você nunca saiu do livro da vida. Ele está lá registrado. Está apenas esperando você voltar para a presença do Senhor. Você que está inserido dentro da igreja, que está vivendo essa mornidão do século 21 e quer desistir desse século 21 e quer viver um novo de Deus a partir de agora, existe uma oportunidade para você. Mas como? Simples. Comece a fazer coisas que você jamais fez, ao qual você fazia e acabou não fazendo mais. Como? Comece a orar mais. Comece a jejuar com propósito. Comece a fazer a vontade de Deus. E eu tenho certeza de uma coisa: Deus vai te honrar nessa hora e neste momento. Então a gente vai orar, vai encerrar essa live, mas quinta-feira a gente teremos outra live no mesmo horário. E você que está aí triste, quer deixar algum pedido de oração nessa mesma live, pode deixar, e nós estaremos aqui orando pela sua vida e tudo aquilo que a gente acredita que é o Senhor Jesus, porque a gente sabe num Deus que tudo pode e acredita. Então, neste momento nós iremos orar, iremos agradecer as dádivas dos céus, ao qual o Senhor nos alcançou nessa tarde, início de noite. E Deus o Senhor já tem nos abençoado, porque chegamos até aqui inteiros e vivos. Então a gente vai orar ao Senhor nessa hora, eu e meu irmão Robson, e vamos encerrar essa live. Mas as perguntas estão aí para que nós possamos assim compartilhar com os irmãos, com aqueles que têm alguma dúvida. Então a gente vai orar ao Senhor, declarando a bênção para a sua vida desde já, crendo que Jesus já começou a agir na sua vida, através da palavra de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos na Tua presença mais uma vez, Senhor, crendo no mover, Papai, do Teu Espírito Santo, Senhor, e deste programa chamado Despertar de uma Nação. Porque existe, Senhor, um despertar de dentro das pessoas,
E a gente acredita, papai, nesse senso. Estamos aqui porque nós cremos num Deus que tudo pode, num Deus que faz o impossível acontecer na vida das pessoas se elas acreditarem. Neste momento, nessa ocasião, Senhor, pedimos para que todos aqueles que estão olhando a live, Senhor, para aqueles que não puderam olhar a live, Senhor, mas um dia irão ver, papai, que o Teu Espírito Santo venha, Senhor Jesus, fazer a Tua vontade, venha fazer o Teu querer, a fim de que eles, Senhor, possam assim, Senhor, experimentar, Senhor, aquilo que é novo, aquilo, Senhor amado, que é transcendental, Senhor, que é algo relacionado acerca do céu. Estamos aqui, Senhor, e cremos, Senhor, no Teu poder e no Teu agir, Senhor. Se por acaso, Senhor, existe alguém com algum problema, alguma doença, Senhor, algum problema judicial, Senhor Jesus, ou até mesmo o adversário, Senhor, tem lutado contra essa pessoa para que ela fique longe da Tua presença, papai. Neste momento, nessa hora, papai, tudo Te entregamos, papai, a fim de que somente o Senhor possa resolver os nossos problemas e possa nos ajudar a vencer os dias maus desse tempo pandêmico, Senhor. Te pedimos em nome de Jesus Cristo, para que o Senhor venha fazer a Tua vontade, agora e sempre, em nome de Jesus. Estamos despedidos de mais uma live. Deus abençoe a sua vida.